Manjeritos e manjeritas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Manjericast. Eu sou o Henrique Mineto e hoje a nossa conversa vai ser super, hiper especial. Antes de começar, claro, aquele pedido de sempre. Deixa o seu like, o seu joinha, deixa um comentário, nem que seja um alô mesmo para ajudar no nosso engajamento. E também a gente tem a nossa parceria aqui com o Mercado Pago, QR Codezinho na tela que você pode aí escanear e ter a sua maquininha, a The Best do mercado, com 83% de descontos. Mas como aqui a gente não gosta muito de enrolação, vamos logo de cara e vamos falar de um setor que é um dos queridinhos da gastronomia, um setor que emprega muito, que tem muita demanda e que pode ser um caminho de carreira para você. Antes que eu quebre o microfone, vamos falar de eventos gastronômicos. E para isso, tô com uma convidada super, hiper especial, que mora aqui no coraçãozinho desse professor. Foi quem deu a oportunidade para eu ser professor. Tata Vieira, seja muito, muito bem-vinda ao Manjericast. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Para mim, nossa, Henrique, é uma felicidade estar aqui. E toda vez que eu acompanho o seu trabalho, os seus projetos, as coisas que você vem fazendo, desde lá atrás, você sempre se mostrou como diferencial, né? Obrigado. Tanto que... eu posso falar isso, né? Eu posso falar que foi eu que falei, ó. Coloca ele aqui que ele é bom. Põe ele pra dar aula que essa pessoa tem Se alguém não gostar, é dela que você tem que correr atrás, tá? Não, a gente sempre vê quando... as pessoas fazem com amor, né? Falam com amor. E desde lá da aula do jovem professor... quando você já despertou esse interesse com a área docente, era notável, né, o seu desempenho. Não tô puxando sardinha não, viu, gente? Só porque eu tô aqui. Pode perguntar lá para os meus amigos da época de coordenação que eles vão falar. A gente percebe, né? Então, parabéns primeiro por esse projeto, por mais esse projeto, né? Gratidão por esse convite. Me sinto muito honrada de poder estar aqui compartilhando com você um pouquinho dos meus saberes, com todos vocês que estão aí, né, que nos ouvem. E que você tenha muito sucesso, que Deus te abençoe grandemente na sua vida, na sua trajetória. Mas você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Não, vamos deixar pra chorar no final, né? Obrigado mesmo de coração, uma alegria te receber aqui na nossa casa. E a nossa conversa vai falar um pouquinho também de você. Então vamos lá, de onde surgiu a Tata Vieira Eventos, a Tabata? Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então vou falar de trás pra frente, que você perguntou de onde surgiu a Tata Vieira Eventos, né? Uhum. Esse trabalho com eventos, eu trabalho desde meus 15 anos. Eu tô com 42, tá, gente? Essa carinha não aparenta, mas é 42. Não tenho problema com isso. Após a pandemia, eu entendi que eu precisava divulgar o que eu fazia. Porque eu sempre trabalhei na área de eventos com indicação, na parte de eventos gastronômicos. E aí surgiu, né, na verdade, surgiu a necessidade de se virar nos 30 na pandemia. Eu, né, vim da área docente e na pandemia que você falou assim, e agora? Né, só aqui como professora não paga minhas contas, os eventos pararam. E as pessoas não conhecem meu trabalho, né? As pessoas me contratam por indicação, por causa da minha agenda da área, né, educacional era muito grande. Então, eu não divulgava porque eu não queria ter uma demanda alta. E aí, falei, não, agora eu tenho que me virar, né? Fiz muito pão de mel, viu, gente? Fiz muito pão de mel, fiz bolo no pote para vender na pandemia. E o que me salvou, infelizmente, né, tinha uma demanda muito grande de pessoas, né, hospitalizadas. Então... esses profissionais da área da saúde compraram muito meu pão de mel e um bolo do pote, que me ajudou a pagar as contas. E aí, depois da pandemia, na verdade, no finalzinho da pandemia, eu falei, gente, eu preciso divulgar meu trabalho. Eu não tinha uma página profissional no Instagram. Tem uma ex-aluna minha que ela falava assim, professora, você faz tanta coisa, por que você não divulga? Cadê sua rede social? Você tem lá seu Instagramzinho pessoal, que você mal publica, né? Não que seja diferente até hoje, viu, gente? Ela falou assim, mas você precisa demonstrar seu trabalho. E aí eu pensei sobre isso, né? Aí eu falei, nossa, eu faço tanta coisa e as pessoas não sabem, eu não divulgo. E aí eu criei esse ambiente, e aí já existia, né? Eu usava meu nome, a Tabata Vieira, e aí a gente deu uma enxugadinha para ficar mais fácil de falar. Então a gente entrou com a Tata Vieira Eventos. E, por incrível que pareça, porque eu tenho alguns nichos de trabalho, né? Dentro da minha área de capacitação,
de base, vamos falar que é o principal, que é a gestão de eventos, que é a organização de eventos, que é a parte logística. E a gastronomia entrou como uma grande oportunidade. Não existe evento sem comida. A gente tá aqui, ó. A gente tá em um bate-papo, eu tô com a minha aguinha aqui do lado. Então, as pessoas precisam se hidratar, precisam se alimentar. Então, evento, há presença de alimento. Mesmo que online, você tá com um cafezinho, você tá com uma água, você para fazer um lanchinho. Então, antes daqui mesmo, a gente tava numa padaria ali na Moinho, na Lapa, patrocina nós. Tá? E teve comida, né? A gente chegou, tomou um café, conversou, fazia até um pouquinho de tempo que a gente não se via, né? Sim. Então não tem como, mesmo um encontro informal acaba tendo comida, né? Não, e histórico, né? As reuniões, os encontros, os eventos vêm dessa reunião, dessa partilha à mesa, né? Antes, em volta do fogo, né? Com esse tempo de preparo ali, então você batia um papo, você conversava, você festejava, você ouvia uma música. E as celebrações, é muito forte esse encontro à mesa. Tem eventos que, na verdade, 90% dos eventos a gente faz em volta da mesa. Principalmente nos eventos dentro da gastronomia. E aí eu senti a necessidade, eu falei, gente, eu tenho que apresentar meu trabalho. E aí eu comecei a receber vários convites para estar nesse ambiente da gastronomia. Eu tenho uma amiga, parceira, minha comadre, que é a Aline Shermoula, que ela é uma profissional, né, chefe de cozinha renomada, que é da área de eventos, e ela me levou para esse ambiente também. Ela falou, tá, vem aqui me ajudar, vem fazer comigo. Então, no começo, lá atrás, que quando ainda você tá assim, nossa, mas vou mesmo estar nesse ambiente, porque eu sempre fui da gerência, da administração, do treinamento, mas não de cozinhar. A gente fazia para casa, né? E aí eu falei, sim, vou estar nesse ambiente. Aí eu entendi que eu sabia muito mais do que eu achava. Porque quando a gente faz informalmente em casa, é uma situação. Aí quando você se capacita, e quando você aprende, você começa a se apaixonar por outros departamentos, que fala assim, nossa, que fantástico que é tudo isso. Então, a gastronomia, eu falo que foi um presente, né? Então, a Tatá Vieira Eventos, que tem o segmento comida de evento. Lá no meu Instagram eu tenho Tatá Vieira Eventos, aí eu tenho comida de evento. E, em paralelo, a gente tem Mulheres que Celebram, né? Que é a proposta de unir mulheres que fazem eventos, que celebram, Nossa, que festejam, com a intenção mesmo da gente se ajudar. Porque existem muitos profissionais na área, e muitos profissionais informais, autônomos, né, que trabalham aí e precisam, às vezes, de um apoio, de suporte. Então, a Tatá Vieira Eventos veio para divulgar o que eu já fazia, divulgar um pouco do meu trabalho, da minha história e ampliar aí as possibilidades dentro, né, do mundo de eventos, do mundo gastronômico, saindo um pouquinho... Não 100%, mas assim, deixando um pouquinho, separando a questão educacional. Ainda tem, viu, gente? Porque eu dou aula, faço oficina, amo fazer os projetos de oficina de geração de renda, porque uma coisa que eu tenho pra mim, a gente tava falando hoje na padaria de propósito, né? Isso é fantástico quando você descobre o seu propósito. Eu falo que o meu propósito é servir, né? Servir... Nossa, que engraçado, a gente tá no microfone aqui, escondida, dentro do estúdio, e a gente se emociona com as nossas falas, né? Com os nossos pensamentos. E na minha vida eu entendi que meu propósito é servir, que seja na educação, passando conhecimento, compartilhando dos meus saberes para outras pessoas poderem replicar isso também. Na gastronomia, ensinando, desde que sejam pequenas técnicas para as pessoas poderem ampliar, né? Dentro dos projetos sociais a gente faz isso, de ensinar a pessoa para ela poder gerar uma renda na casa dela. Dentro da organização de eventos, onde o sorriso da minha noiva, né, daquele casal que chega no final do evento e te abraça, fala, nossa, obrigada, foi fantástico, né? Você transformou meu dia especial. Dentro da montagem daquela mesa linda de um catering corporativo, representando a empresa, a marca do cliente. Então, assim, eu entendi que não é o financeiro. A gente estava falando sobre isso. É a entrega, é fazer o diferencial na vida das pessoas com o seu melhor, né? O que eu sei de fazer melhor, eu acho que na minha vida, é esse carinho, esse cuidado, trazer, entender as necessidades das pessoas. Eu trabalho com projetos personalizados. Então, eu gosto de ouvir o que você gosta, o que te representa. Chegar aqui, Henrique, o que você gosta. Você vai fazer seu aniversário de 35 aninhos.
Quase, 36. Tá perto, na trave. Fala o que te representa, o que, que você olha e brilha o seu olhinho, sabe? Então, acho que isso é o que me encanta. Nossa, muito legal. E assim, só do que você falou, já tem umas 5 perguntas. Nossa, eu já mudei todo o assunto. Além de Não, uma isso coisa, que a gente nem já fui pra preparou uma outra. pauta prévia, aqui é tudo ao vivo mesmo. Você falou muito dessa questão de botar o carro na rua. E é engraçado que eu vejo muita gente, seja aluno ou pessoal no segmento, que a pessoa é muito boa, ela domina, ela conhece e ela tem essa trava, né? Tipo, pô, não vou divulgar, pô, mas eu tô vendo o outro, né? O que que fez esse... Não, peraí, vamos botar o carro na rua, vamos fazer. Muito legal você ter me perguntado sobre isso, né? Porque eu ouvi muito na minha adolescência. Eu comecei nesse ambiente com 15 anos, tá? Com 15 anos eu já estava fazendo festa, apresentando eventos culturais em feira de bairro, estava pintando criança, fazendo animação. E a minha irmã falava muito assim: Tabata, você faz tanta coisa, você faz tudo pra todo mundo e você não ganha dinheiro com o que você faz. Ela falou: nossa, olha quanta coisa você sabe fazer e você não ganha dinheiro com o que você faz. E isso foi conversa pra terapia, viu? Fui com um terapeuta, eu falava: olha, eu sei fazer tudo isso e o que eu não sei eu aprendo. Mas parece que é uma coisa barrada, assim, uma coisa que me trava. E aí, ouvindo, eu não sou muito assim, porque quando a minha logística e tempo, eu acabo não conseguindo destinar tanto tempo para assistir e acompanhar tantas coisas online. Mas tem alguns profissionais que falam, e eu ouvi sobre a procrastinação por perfeccionismo. E aí eu me encontrei ali. Era assim: não vou postar isso porque essa foto não tá muito bonita. Não vou escrever isso porque eu acho que esse texto aqui não tá tão legal. Porque eu não tenho ninguém para revisar. Tudo era tipo, tinha uma questão. Não, isso aqui não tá tão bom, isso aqui não tá tão legal. Então, eu tinha dentro de mim a questão de uma cobrança muito grande da entrega ser perfeita. Nossa, se a minha mentora ouvir, ela vai ter que ouvir como mandar para ela. Porque a gente trabalhou muito essa questão do perfeccionismo, né? Falei assim: não, que tem que ser certo, que tem que ser perfeito, porque tem que ser... Hoje eu não estou falando perfeito agora, mas se vocês entrarem na minha rede social, vocês vão ver que não existe essa palavra, né? E eu entendi, eu aprendi que... Não digo nem o feito e não perfeito, mas assim... que algumas coisas que foram enraizadas, algumas crenças que a gente tem na nossa vida, algumas cobranças... Eu era aquela aluna que eu tinha que tirar 10. Né? Eu me cobrava. Acho que o 9,5 que eu tirei, mas era aquele desespero. E aí uma professora, inclusive, me falou: o que você está procurando? Por que você cobra tanto? Né? E aí você só entende isso, gente, depois que já está depois dos 30, bem depois, né? Agora não, que vocês têm uma gama aí de informação e conseguem entender muita coisa bacana. Mas, quando eu quebrei isso na minha vida... Eu até falo, né? Eu tenho uma moça da agência que cuida da minha rede social. Eu falo: olha, muda essa palavra. Não é perfeito. Eu amo a minha imperfeição. Eu amo meus erros. Eu amo né, não querer uma entrega certinha. As pessoas não são perfeitas. Nós somos seres, né, criados por Deus. Perfeito só Deus, né? A gente não tem essa perfeição, então a gente nunca vai atingir. Então, o que eu estava buscando? E aí você fica... Parece cachorro rodando atrás do rabo, né? E eu entendi que eu só consegui caminhar quando eu deixei de lado isso e comecei a fazer. Eu falei: pronto, faz agora, depois você analisa a sua evolução. Você começa e depois você vê, né, a sua melhora. Então, acho que quando eu quebrei, ressignifiquei, a palavra ressignificar, essa questão na minha vida, eu acho que tudo fluiu e evoluiu. Aí você fala: tá bom, tá até fácil. Tirou o perfeccionismo, parou de procrastinar. Não. O planejamento, a organização, ele é necessário. Isso é uma coisa que eu trago pra minha vida. Só que aí você tem que começar a mostrar a sua carinha. Pô, peraí, já entendi que eu não preciso ter perfeição nisso aqui pra pôr a foto, tá mais ou menos, vai postar. Então, vamos fazer, né? Vamos colocar. E as conexões que a gente faz, né? Ouvir pessoas. Eu tinha um bloqueio muito grande. Posso falar o que eu quiser? Sim? Pode. Recentemente eu participei da produção de um livro, né? Onde a gente fala O Poder é Seu e a Grandeza. E a gente conta sobre o que é a grandeza para você. Aqui, pô. Ok, estamos aqui. E aí eu falo sobre
A grandeza para mim é ter a presença de Deus na minha vida dentro as inúmeras diversidades que eu já passei. Então, assim, a nossa vida não é só de alegrias. E eu cresci falando que tem tanta gente acamada, doente, sofrendo. Quem sou eu para me lamentar que eu tenho saúde, tenho um trabalho? Então, assim, eu nunca me permiti sofrer. Então, tudo é assim, não, você consegue, você faz, você pode. Quando eu aceitei que o sofrimento, ele é para evolução, Cristo veio aqui só para sofrer, né? Ele veio, né, para nos perdoar dos nossos pecados, para morreu na cruz por nós, mas ele só sofreu. Então eu entendi que o sofrimento, ele faz parte da nossa evolução. Então quando eu me permiti sofrer, eu permiti acolher a minha dor, os meus defeitos, as minhas imperfeições, isso foi mais fácil da gente caminhar. E aí, por que eu falei do livro? Por causa da mentora, da Paula Sena, né? Eu não falava com mulheres. Eu só fazia terapia com homens. Eu não batia esse papo... Assim, tinha as amigas e tal, íntimas, mas essa coisa de ouvir, eu tinha um bloqueio com essa questão da fala feminina. Engraçado, né? Muito engraçado isso, mas você só entende depois. E essas coisas que você ressignifica na sua vida, e aí você vê as redes de apoio, como é importante a gente estar juntas. Eu não digo mulher, homem, independente, pessoas, seres humanos. Então, eu acho que quando eu comecei a desbloquear todos esses departamentos da minha vida... E, gente, não vou pensar que isso daqui foi há 20 anos, não, viu? Isso aqui foi recentemente, né? Quando você vai caminhando para os seus 40, eu falo que é a melhor fase da vida, viu? Sou muito feliz com a minha idade de luba. A gente aprende que as coisas... isso daqui, a pessoa que eu amo muito fala sempre para mim. A gente que dificulta as coisas de Deus são simples e a gente que causa, que arruma, né, problemas. É impressionante, porque, por exemplo, a gente falou um pouquinho da sua rede social, como você se lançou. Eu sempre tomei a sua rede social como referência. Jura? Olha! Não, eu e a Tata, a gente já tem uma amizade já de um certo muito tempo. Feliz. E eu sempre comentei, até nas minhas aulas, eu falei, olha, vamos pegar um exemplo aqui de rede social bacana. Eu comentei com a Jo Abud, que veio no nosso primeiro episódio. Comentei, eu falei... Olha o cuidado, olha como que trata, olha como que trabalha. Então é engraçado que muitas vezes é isso, né? A gente, não tá bom, não tá o suficiente. Tem uma pessoa do outro lado falando, meu, que negócio incrível. Aí a gente se bloqueando, né? Isso é uma surpresa pra mim. Isso é uma surpresa. Você vê como às vezes a cobrança tá dentro de nós. E às vezes a gente deixa de partilhar alguma coisa pensando que o outro vai olhar, nossa, isso daqui não tá tão certinho, não foi escrito assim, não foi escrito assado. E quantas pessoas a gente impacta, né, do outro lado e a gente nem sabe. Então, eu entendi que não importa se é certo para quem, né? Não importa, faça, porque com certeza alguma coisa que você faz, o modo que você faz, a gente inspira pessoas e a gente nem sabe disso. E algumas coisas a gente não quer falar. Por exemplo, nesse livro, eu conto um pouco da minha história. E eu falei assim, gente, isso vai ser um desafio gigante, eu abrir a minha intimidade. Porque às vezes a gente não consegue, não é que a gente não consegue, a gente não quer, nem que às vezes eu não queria que minha mãe soubesse o que eu ia falar ali. E depois, quando eu fiz, foi algo libertador. E aí você fala, tá tudo bem. É você e mais 1 milhão de mulheres, 1 milhão de pessoas que passaram por situações difíceis, que passaram por situações constrangedoras. E vamos lutar, e vamos mudar isso. E vamos mudar. E pra gente mudar, a gente tem que estar aqui, né? E a gente veio aqui, que eu sei que a gente vai falar de gastronomia e do mercado de trabalho. Eu já contei metade da minha história. Uma coisa que é legal aqui do nosso projeto é isso, é mesa aberta. E é muito interessante que às vezes pode parecer que sai do assunto, mas aí vem um comentário aqui embaixo. Poxa, isso aqui chamou minha atenção. Ou às vezes a gente ainda está num projeto que está começando, mas às vezes alguém me encontra e fala, poxa, eu ouvi algo ali que me chamou atenção. Eu vi algo ali que fez a diferença para mim. E nesse caso especificamente, talvez muita gente quer começar nessa área de eventos, mas, não sou bom, não domino ainda, tal, não sei. E é botar o carro na rua, né? É fazer acontecer. Mas vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho aqui para a parte de eventos. Outra coisa que você falou, teve a pandemia. Cara, começar alguma coisa de eventos na pandemia? Como que foi isso? Porque foi a época que tudo parou. Como que a gente conseguiu começar algo na pandemia e fazer esse negócio ser sustentável e tá aí até hoje? Eu vejo assim, que isso é muito
Eu acho que tem que ter um espírito empreendedor, né? E você tem que ter um olhar, você tem que ter uma visão. Eu vi pessoas que abandonaram suas vidas, que pararam tudo com medo de morrer amanhã. E pessoas que não, vou viver o máximo, porque eu não sei se vou morrer amanhã. Então, é muito a forma que a gente olha para as coisas. Eu precisava pagar conta. E eu falei, lascou, tô trabalhando em casa, no home office, 5 vezes mais do que eu estava trabalhando, porque na área educacional a demanda, ainda mais de uma instituição presencial, que teve que se adaptar para o online. Então, você dava treinamento para todo mundo o tempo todo, atendia aluno de manhã, tarde e noite, e para um salário menos da metade que você estava ganhando, né? Porque a maioria foi ganhar salário mínimo, foi ganhar pelo governo. E eu falei, como que eu pago conta? Aí vi a oportunidade de, como estava em casa, fazia, né, os produtos para venda. Ok. Mercado de eventos. Eu tive, inclusive, uma aluna que ela foi premiada pelo projeto do Itaú, porque ela iniciou aquelas festas box, né? Em caixa, chegava entregava a caixinha e abria a decoração, tá? Não digo a comida em si, mas aquela decoração de festa, sabe? A gente tem as decorações, ela fazia a decoração que você só abria a caixa, a decoração estava pronta. Nossa, que legal. E ela foi premiada, eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai, gente, olha como que é, né? O olhar empreendedor. Então, assim, muitas pessoas viram uma oportunidade. Os casamentos, eu trabalho com assessoria de casamentos, né? Também. Eles ficaram parados. A pessoa investiu, porque é um investimento, né? Paga 2, 3 anos da vida dela para fazer uma grande celebração e, de repente, assim, ó, semana que vem você não pode mais. E aí, pensa a frustração, né? A tristeza, o sofrimento. Eu tive clientes que foram casar na pandemia. Quando liberou, já estava com bodas de 2 anos, sabe? Então, a gente fez bodas de algodão no casamento, na festa de casamento. E aí, quando liberou, a partir de hoje pode fazer festa com máscara, com protocolo e tal. As primeiras festas que eu fiz, tá todo mundo de máscara, álcool em gel, luva e etc. Surgiu uma demanda muito grande de eventos. Por quê? Infelizmente, muitos lugares fecharam, né? Muitas pessoas perderam dinheiro e pessoas morreram. Então, teve gente que tinha evento marcado e não foi feito. Eu tinha fornecedores maravilhosos de produtos e quando voltou, não voltou, né? Não tinha mais. Então, foi redescobrir quem estava trabalhando ainda, o que tinha de pessoas que eu falava na área de eventos, que virou Uber, ou que virou entregador de iFood. Muitas pessoas. Como eu sou da área educacional, né? Você sabe, tô falando para você, que ele já sabe. Uhum. Eu ouvia muitos alunos. Então, alunos da hotelaria, que infelizmente, assim, tive alunos da evolução profissional e alunos do suicídio, né? Que teve. Acho que foi a parte mais dolorosa, quando as pessoas não souberam lidar com esse impacto emocional tão grande. Então, isso eu acho que foi um sofrimento maior. Os hotéis fechados. Então, muitos alunos foram para fazer entrega. Produzir comida em casa, alimentos, alguns trabalhando com produção, outros viraram entregador. Muitas pessoas viraram entregador de comida. E eu acabei acompanhando tudo isso, né? Acabei acompanhando. E aí, quando voltaram os eventos, eu falei, essa é a minha oportunidade. Eu falei, eu tenho esse bando de gente casando, um monte de gente querendo se encontrar. A parte de alimentação ainda demorou um pouquinho para essas reuniões gastronômicas, porque ainda tinha esse medo, tinha que tirar máscara para comer. Até as aulas, para dar aula, como que você está cozinhando e tem que experimentar e você tem que tirar máscara. Então, ainda tinha um medo muito grande. Mas os casamentos, eles voltaram assim, muito forte. E aí, todos aqueles casamentos que ficaram 2 anos parados, eles tinham que acontecer nesses anos próximos. Então, foi uma demanda até... Eu falo que a assessoria, nessa parte de noivas, que é muito forte, para mim veio com um boom pós-pandemia. Na verdade, na pandemia, assim, em 2020, já estava fazendo meus casamentos. E é interessante isso, porque até muitos alunos ou o pessoal mesmo me procura e tenta enxergar esses caminhos na carreira. E eu sempre falo, a gastronomia ela não é linear. Eu falo, você vira um clínico geral. Tanto que a gente tem uma disciplina focada em eventos. A maioria dos cursos sempre tem uma disciplina focada em eventos. E como que essa pessoa que começou na gastronomia ou está se envolvendo, como que ela pode... gosta do negócio de eventos. Como que ela pode começar a se envolver, a conhecer mais, se inserir nesse setor? A gastronomia, ela está presente, eu acho que em todos os departamentos da nossa vida, né? Por exemplo, no mercado de eventos sociais, que eu tenho uma demanda, uma procura muito grande dentro do âmbito de casamentos, debutantes e aniversários infantis, que
tem mais filhos. Casamento, eu falo, gente, tem tanto filho, festa de criança tem todo final de semana. Eu falei, mas casamento também é a pegada, viu? Parece que não, mas todo final de semana tem. Há a necessidade desse encantar com os olhos e também com o paladar. Então, todos os eventos têm os serviços de buffet, de alimentação, né? Que são presentes e necessários. A gente tem empresas que oferecem um pacote já com todos os serviços, que às vezes produzem e acabam fazendo parcerias com outros ou assumem toda a demanda. E tem as pessoas que casam, principalmente em sítios, que os sítios são só alugados do espaço, e mobília, e precisam contratar essa empresa que vai lá levar o alimento. Eu confesso que pós-pandemia, algumas coisas eu sinto assim que diminuiu uma quantidade de fornecedores de qualidade. Você tem chefes de cozinhas que vão ter um olhar mais apurado numa gastronomia que vai trabalhar de uma forma mais personalizada, afetiva, que vai entender, né, o cliente, ou que vai ter um carinho com a qualidade do alimento, a qualidade nutricional, a qualidade de apresentação. Compatível, porque tá caro, viu, gente? Comida tá cara. Ai, comprar um leite condensado, quando você vai produzir, o valor é muito alto. E a gente tem que ser muito criativo para atingir o nosso público. E tem muita empresa que trabalha com feijão com arroz. Não é ruim, tá? É muito comercial, vende, ó, é ótimo. Você vender um salgadinho, um bolo de festa, todo mundo contrata pro final de semana, para festinha. Só que às vezes eu sinto falta da qualidade nesse serviço de base. Você pega, por exemplo, existem produtos excelentes da linha de food service. Só que, dependendo de como você faz, ele fica tudo com o mesmo sabor. Então, você acaba tendo fornecedores vendendo, oferecendo o mesmo produto. E que, por exemplo, a minha proposta de trabalho não é o que me atende, porque eu gosto de trabalhar para o indivíduo. Eu falei para você que eu sou a maluca do ovo mexido, não é? Uhum. Então, assim, nas minhas coisas, eu gosto disso, isso me representa. E hoje é vendido um pacote. Tipo, ó, tem a coxinha, a esfirrinha e a bolinha de queijo. Ponto. Com bolo e doce. Que é comercial, vende, dá lucro e quem faz, reproduz, mas assim, existe um mercado, principalmente na área social, que quer algo mais íntimo, mais próximo, mais personalizado, e às vezes a gente tem dificuldade de achar fornecedor. Por que que eu acabo abraçando o mundo e por que que eu tenho essa vertente do comida de evento? Porque eu gosto de trabalhar para o indivíduo. Somos seres únicos, filhos amados de Deus, criados com uma digital só. Por que que eu tenho que falar que você tem que... As festas da minha filha, 90% não tem coxinha. Por que que todas têm que ter? Então, assim, eu vou fazer para você. E, às vezes, eu sinto essa dificuldade de encontrar alguém que vai produzir para a pessoa. Essa parte de personalizar, né? Não tratar todo mundo como um watch, cardápiozinho ali, ó, opção 1, 2, 3, escolhe aí. Sim. E aí, é bom que a gente já fala dessa questão do profissional no mercado. A gente estava até comentando dessa questão da área, de profissão, de salário. Quando a gente pensa num âmbito profissional, de cozinhas profissionais, se a gente for pensar na questão salarial, tanto na gastronomia quanto um monte de outras profissões, a gente fala que estão desvalorizadas. Eu não digo que a profissão é desvalorizada, mas o salário não está compatível com a entrega, né? Ou até o conjunto de capacitação, da sua história de vida, do que você está ali, do que você está oferecendo para o cliente. Eu trabalho com o meu foco, né? São eventos personalizados. Então, eu preciso de pessoas que desenvolvam isso para mim. Então, eu não tenho, por exemplo, um fornecedor de doce. Eu tenho algumas confeiteiras, né, ou culinaristas que produzem doce que está dentro do meu padrão de qualidade e eu faço a contratação. Eu gosto de trabalhar de uma forma mais leve. Eu falo que na vida a gente tem que ser leve. Então, é legal parcerias, fidelização, mas eu acho que também é legal a valorização do profissional. Então, assim, Maria do Brigadeiro, olha só que legal, olha o trabalho que ela faz. E a gente levar ela junto, para crescer junto. E às vezes eu tenho dificuldade, principalmente de mão de obra em eventos. Por quê? Eu não... Vamos falar de uma forma delicada, gente. Pode mandar bala, aqui é sem filtro.
Hoje, eu acho que essa geração, ela está crescendo influenciada por muitos fatores, muitos departamentos, né? Tem uma presença muito forte aí, principalmente da mídia digital, que tem coisas incríveis, que a gente se capacita, evolui grandiosamente. Tem outras coisas que eu acho que não edificam. Então, às vezes, a pessoa quer o trabalho, mas não quer trabalhar. Ela quer... Se você for pegar um salário mínimo e dividir... nem sei quanto que tá dando uma hora de uma pessoa que ganha um salário mínimo, sabe? Não vou fazer essa conta agora, não. Você vai dividir ali... Não dá nem R$50, não é? Bem pouco, bem baixo. R$40. Aí você pega, por exemplo, um período de 6 horas que você vai trabalhar numa festa para ganhar um cachê ali de 180, R$200, a pessoa não quer. Ah, não vou sair da minha casa para ganhar R$200. Aí você pensa, né? Fala, ok, é direito seu. Mas, não, porque R$200, um cachê de R$200, um cachê... É lógico que a gente tem, né, níveis de demanda e a oferta também é de acordo com a sua entrega. Então, tô falando assim, tô falando um valor aleatório. Uhum. E aí começa questionar. Eu falo assim, mas peraí, você quer o quê? Você está indo porque você quer ganhar um valor financeiro, você está indo porque você quer ter essa experiência do trabalho, você está indo porque você quer se doar, entregar e servir o seu melhor, você está indo porque você quer aprender. Qual é o seu objetivo dentro disso? Porque tem pessoas que falam, Tabata, eu quero ir, que eu quero aprender, eu quero ver como que é, eu gosto, e se predispõe a fazer. E tem pessoas que não estão dispostas, né? Elas querem, quero ganhar um cachê de R$500 para ir lá, ficar 2 horas e fazer um negócio e ir embora. Então, é a valorização que você dá para sua entrega. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, acho que meu cachê devia ser daqui 20 anos atrás, tipo assim, R$20 para fazer um negocinho. Lembra, não sei se você vai lembrar era um personagem que tinha na Mix, que era o Homem Cueca. Aí chegava, sim. É R$10 mais o dinheiro do busão. Não, muitas vezes. Eu também já atuei em evento e era R$10 mais o dinheiro do busão. Mas você sabe, quando eu comecei a trabalhar, que eu montei minha primeira empresa, eu tinha 18 anos, chamava Recria Show, que era de entretenimento. Na época era assim, eu ganhava R$20 trabalhando. Eu falei assim, não. Eu falei, o meu profissional, para fazer essa entrega, ele vai ganhar 50. Então, assim, eu já comecei ofertando mais do que o dobro que eu ganhava. Porque eu achava que era justo. Eu falei, gente, eu não quero enriquecer sozinha. Eu não quero ganhar sozinha. Ainda não tô rica não, gente. Mas assim, eu não quero ganhar em desequilíbrio. Eu falei, eu quero evoluir com as pessoas que estão comigo. Então, eu falei, se eu acho que esse trabalho, a entrega vale tanto, é isso que eu vou pagar. E eu trabalho assim até hoje, tá? Graças a Deus, tenho bastante clientes. Tenho ainda uma porcentagem menor dentro do âmbito da gastronomia, porque eu confesso que eu ainda não expandi isso do jeito que eu queria por falta de mão de obra. Porque às vezes... Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho um parceiro, o Wendel, que trabalha comigo, que cozinha junto, né? Ele cozinha mais do que eu. Ele cozinha mais. Que faz as produções gastronômicas. Eu também faço, tá? E eu gosto de trabalhar bastante com a linha do diferente. Por exemplo, tem a necessidade do sem glúten, sem lactose, com patologias. Para quem não sabe, eu também sou técnica em nutrição. Então, gosto desse olhar, né? De ter esse cuidado. Só que às vezes eu não tenho, às vezes eu fico caçando, eu falo, gente, eu preciso de alguém para vir aqui cozinhar para mim do pré-evento, e às vezes você não acha. Eu ligo para um, ligo para outro, ligo para outro. E fazendo um comparativo com alguns amigos da área, quem trabalha mais tranquilo é quem consegue hoje, que é difícil, tá, gente? Difícil no mundo de eventos, manter a empresa aberta com os funcionários registrados. Quando você tem todos em CLT, você tem uma constância, mas para isso você tem que ter uma média de 30, 36, 40 eventos por mês. Imagino que nessa área de eventos, você como assessora, literalmente você tem que ser um polvo, né? Tem que ter o bracinho da RH ali, sim, procurando pessoas, vendo se a pessoa ela tem qualidade, se ela tem propósito, se ela tem fit com a sua empresa. Tem que cuidar de fornecedor, porque é difícil encontrar fornecedor bom, os produtos num preço razoável. Tem que cuidar do convidado, do cliente, cuidar de proposta. Meu Deus, como que você consegue lidar com isso tudo? Então, eu gosto muito dessa parte administrativa, gerencial, treinamento. Eu gosto muito de tudo isso.
E eu já cheguei a propor para pessoas, olha, vamos seguir, porque a gente precisa de gente, a gente não consegue ampliar nada sozinho. Eu participei de uma mentoria financeira, uma mentora maravilhosa, o Zeli, e ela fala para mim, Tabata, você está com tudo isso pronto, você precisa só expandir. E aí eu falei para ela, eu tenho muita dificuldade de achar gente que encare tudo isso como uma proposta de vida mesmo. Eu vou ganhar dinheiro aqui e seguir aqui. Isso é desde a minha recriação. Eu trabalhei muitos anos com empresas de criação. Atendia, né, algumas empresas com a parte de ação publicitária, né? A gente fazia tudo no entretenimento para divulgar, para marketing. Era muito legal. Mas as pessoas encaravam aquilo como o bico do final de semana. Não encaravam como uma profissão. E eu, para mim, tudo que eu me enfio sempre foi meu ganha-pão. Eu trabalhei muitos anos só como autônoma. Eu acho que quase que minha vida inteira como autônoma. Depois, a área docente, né, me voltou para o CLT. Hoje eu trabalho, né, na prefeitura, né, eu sou funcionária pública. Então, essa paixão minha com esse ambiente de eventos era só minha. Então, eu entendi que por mais que eu buscasse... Ainda estou na busca, viu? Mas, assim, colocava essas pessoas... ficava... E aí, eu via que eu trabalhava 90%. E a gente tinha uma sociedade que a gente dividia, partilhava as coisas. Mas eu tinha... Essa vontade era só minha. Eu tenho algumas pessoas... Aí, eu aprendi a trabalhar com parceria. E não com sócios, com parceiros. Essa aqui é minha parceira, ela faz isso aqui, eu cuido dessa parte, ela cuida disso. Essa aqui é meu parceiro, faz isso. Preciso, por exemplo, tenho confeiteiras que são parceiras, tenho entrega esse final de semana, tenho um casamento que, na verdade, tudo é meu. Assessoria e a parte de alimentação. Eu tenho a minha confeiteira que faz os produtos, né? Eu tenho os meus parceiros que são chefes de cozinha, que cozinham. Eu tô com uma assessora, não vou cozinhar. Então, quer dizer, na verdade, vocês estão meio que quase como um ecossistema de desenvolvimento. Então, tem a Tatá ali na parte gerencial, fazendo os pratinhos todos rodarem. E aí eu tenho ali a confeiteira, minha parceira, que vai ali com os docinhos e eu ajudo a desenvolver o negócio dela. Vai ter ali, talvez, você falou do Wendel, o cozinheiro, que vai me ajudar, que eu vou ajudar a desenvolver o negócio dele. Então, quer dizer, acaba virando um hub, né? Que desenvolve todo mundo, né? E é sobre isso. E aí eu entendi que dessa forma eu conseguia caminhar. Porque quando você pensa em abrir uma empresa, eu estava conversando isso esses dias com uma amiga que é massoterapeuta. Ela falou, não, é porque eu preciso, para ser empresa, eu preciso mudar o nome, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar isso. Eu falei assim, amiga, começa com o seu nome, Denise Carvalho, é você. Você já não trabalha tanto tempo como autônoma sozinha? Eu falei, ok, pega a massagista tal, a fulana, e vira suas parceiras. Elas vão trabalhar para você, todo mundo com as camisetinhas, trabalhou, fez a entrega, você direciona, você indica o que você quer. Olha, minha linha de trabalho é essa, preciso que você entregue essa. É isso que eu faço com as meninas do doce. Só uso cacau 100%, não me vem com esse brigadeiro de Nescau. Em nome de Jesus. Não, você falou engraçado, vou mandar um abração aqui pra Nicole, minha aluna, ela, professor, quero comer, mesma coisa, professor, quero começar, tal. Falei, é brigadeiro? Falou com a pessoa certa. Primeira coisa, joga o Toddy e o Nescau fora, porque fica insuportável. Mas é engraçado, brinquei com o Nescau aqui. Mas é porque é sobre isso. Fala assim, olha, o que eu acredito é isso. A gente vai trabalhar com uma parceria, então vamos trabalhar... Você está trabalhando nesse momento para a Tatá Vieira. Então, para a Tatá Vieira, a gente vai trabalhar dessa linha. E a gente desenvolve dentro da minha necessidade, né? Do que eu acredito. E aí, a gente vira uma parceria, olha, nessa daqui. É o que você falou, ajudo esse. Tem a pessoa da locação, tem a indicação do decorador, de não sei o quê, tal. E eu gosto muito desse trabalho no coletivo, né? Tem empresas que trabalham muito com aquela... engessa você em troca de uma porcentagem financeira. Eu acho que se a gente indicar um ou outro, se a gente fizer todo mundo o seu trabalho, todo mundo ganha. Então, por isso que eu falo, acho ótimo a gente ter parceiros financeiros ali, que você acredite, que você eleve o outro. Mas eu acho que a gente não precisa engessar ninguém, né? Todo mundo pode crescer junto. Eu não preciso somente me fidelizar. Posso ter várias fidelizações, mas eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma leve. Tudo que eu viro a obrigatoriedade, eu acho que tem um certo peso, né? Tem um certo peso. Nossa, e uma coisa que você fala que é a parte de casamentos,
acredito que é um baita de um desafio, porque até comento isso quando eu dou a disciplina de eventos nos meus cursos, que é casamento você não volta atrás. Não tem como voltar e falar, não, peraí, errei, deixa eu fazer de novo. Né? Uma festa de 15 anos, não tem como voltar, pô, deu alguma coisa, não, ó, amanhã a gente faz de novo aí, tá tudo certo. Como lidar com esses riscos? Isso, eu falo assim, que a gente entrega o sonho da pessoa. Não é nem só um sonho, porque é um investimento financeiro bem alto, bem alto. Dependendo do que você quer ofertar, às vezes são 4 anos de investimento de uma família. Eu posso compartilhar isso aqui? Deve. Eu estou nessa fase aí, viu? Estou nessa fase porque também vou casar. Ê! Aí você tá fazendo a sua própria assessoria? Gente, eu amo casar os outros. Quando eu me vi, vou casar, e agora? Aí eu falei, legal, vou estar do outro lado, vou sentir o que as minhas noivinhas sentem. Aí quando eu preenchi um cadastro no site, né, famoso, e eu recebi, sei lá, uns 252 orçamentos, e eu não conseguia ter tempo de abrir para ler. Aí eu ficava assim, eu falei, meu Deus, quanta pressão, quanta gente me pedindo para ir degustar coisa, para comer, eu tenho que atender minhas clientes. A gente foca. Minha prioridade, assim, a gente tem as prioridades, né? Nosso lar, nossa filha, nossa família, nosso trabalho, mas você foca na sua agenda. Eu fico, e aí? E agora? Eu tenho que encaixar uma degustação no espaço tal para conhecer, para ver. Já fechei, tá? Fechei. Aquelas não fui muito rápida. Tipo, foi 1, 2, 3, pronto, esse daqui. Nem sei por que eu fui falar que eu fui casar. Não, é porque a gente tá falando dessa complexidade, desse risco, né? Vou fazer um casamento, sonho, aí deu errado. Do sonho, foi isso mesmo. Porque assim, as pessoas investem um valor muito alto para isso. E tem todo o planejamento. Aí essa é pra minha parte, viu, gente? Você que vai casar, você que precisa de assessora, você que quer ajuda nesse equilíbrio emocional. Eu amo fazer isso. Eu amo entender você. Fala aqui, vamos lá. Então tá. Quanto que você pode... Qual é o seu budget para esse evento? Quanto você pode investir? Então, vamos buscar alguma coisa nessa área. Você quer o quê? Você gosta de produzir? Porque tem noivas que querem fazer a lembrancinha, quer fazer o arranjo de mesa. E quer chamar o Iron Maiden para tocar no casamento, show pirotécnico, drone. Não, tem tudo. O mercado de casamento é incrível, tem tudo. E conforme vai se aproximando da data, vai tendo entradas, né? Porque agora com as... antigamente a gente fazia reunião em casa, cada um levava um Tupperware, né, no shabar e tá tudo lindo. Com as listas de casamento virtual, com as vaquinhas, ficaram muito fáceis, porque hoje você escolhe lá um presente, mas ele é revertido em Pix na conta da noiva. Então, conforme vai tendo as entradas, vai chegando perto do casamento, tem tanto, aí vamos colocar mais a pista de LED, vamos mais colocar um robô, vamos colocar... E uma coisa que é curiosa, né, Tata? Até aqui no Brasil... tem muito isso, que são os noivos, a família dos noivos que arcam com o casamento, né? Lá fora é muito comum, por exemplo, no Japão, ok, faz a festa, mas o pessoal bota lá o dinheirinho no envelope e entrega para os noivos, né? Lá em Portugal, alguns países europeus, eu vi que o costume é, tipo, beleza, eu fui convidado para o casamento, mas é meio que aspas, tenho que pelo menos pagar o que eu comi, né? Então a pessoa vai e... esse é tão mais fácil, né? Já compra o seu voucher de sua entrada. Mas assim, é cultural, né? E aqui, culturalmente, a gente gosta de receber as pessoas e gosta de servir e gosta de ofertar. Eu tenho clientes, por exemplo, que não gosta de passar, que é culturalmente, tradicionalmente feito, a gravata. Porque fala, não quero que ninguém precise de dinheiros. Até os meus clientes que falam, não vão pôr, na hora da festa, tem sempre um tio, um padrinho, alguém que passa a gravata e eu tenho que arrumar, eu já falo assim, olha, deixa uma gravata, mesmo que você não queira, vamos deixar, porque isso é uma tradição nossa, faz parte da nossa cultura. E as pessoas, por mais que você esteja ali tranquilo e faça seu evento todinho, custeie seu evento, as pessoas gostam de ajudar. Então, elas gostam de presentear, os padrinhos perguntam o que você quer ganhar, os convidados querem dar o dinheirinho da gravata. E aí você falou assim, como a gente faz, né? Como a gente lida com essa situação que tem que dar tudo certo e não tem como voltar atrás. Quando eu atendo minha cliente, a primeira coisa que eu falo para ela, primeiro eu escuto, entendo, a gente faz toda uma construção dentro do briefing do que vai ter, depois a gente monta um cronograma, monta um roteiro. Eu falo para ela, o seu dia vai ser só seu.
vai ser como ele deve ser. E as coisas estarão como elas devem estar. Se chover, é chuva de bênção. A gente vai arrumar guarda-chuva. Se você não quiser, porque às vezes o investimento de uma aluna de uma tenda é bem caro. E ela às vezes não quer. Eu falei, então não quer? Qual a nossa proposta? A gente muda pra cá, ou a gente faz assim, ou a gente contrata guarda-chuvas. Eu falei, é o seu dia. Não importa se faça chuva, faça sol, vai ser o seu dia. Algumas noivas, elas têm umas particularidades, que eu não quero que aconteça isso em hipótese alguma. Quer ver? Vou dar um exemplo bem chulo aqui. Não quero que ninguém peça a ninguém em casamento no meu dia. Estou casando, não quero que ninguém chegue e fale. Tirar o foco, né? Que o foco é meu. Aí eu falo, eu não tenho como impedir uma ação do outro. Eu não sei o que está no coração do outro. Se a pessoa chegar fazendo um alarde e tal, é uma situação que eu consigo, né, ali controlar. Amigão, peraí. Mas eu não posso prover o que o outro quer fazer. Você, né, imaginar, né, o que o outro vai fazer antes, aqui não consigo me antecipar. Eu falei, então, foca em tudo que te faz bem. Foca nas pessoas que estão ali, foca no seu marido, foca nos seus filhos, ou nas pessoas que são importantes e em tudo que você investiu e construiu. Porque não dá pra gente ir para um evento de tamanho porte tensa. Você fez todo o investimento ali, né, por um longo tempo, você sonhou com aquilo, aí chega lá, você tá preocupada. Eu falei, não, eu estou lá para você não ter preocupação. O que tiver, qualquer coisa, você vai saber depois. É muito difícil, eu falo que eu sou muito abençoada, porque assim, eu tive pouquíssimos incidentes, tipo, no máximo que acabou a energia, ou que alguém passou mal, dentro dos eventos que eu realizei. Eu falo que Deus me abençoa muito, eu só tenho gratidão. Mas acontecem, imprevistos acontecem. E a forma que a gente lida com eles. Se você vai fazer um alarde, vai fazer aquilo ser gigantesco, ou se você vai conduzir da melhor forma. Acabou a luz? Serve, enche a barriga do pessoal. Que o povo de barriga cheia, a gente tá comendo, tá feliz, tá conversando, e a gente tira o foco do outro departamento. Então, assim, o dia vai ser do jeito que ele tiver que ser. Igual quando eu fui ter a Vavá, minha tia falou assim... Não fica escutando muito o que os outros falam. O seu parto vai ser seu. Vai ser como Deus preparou para você. Não importa, vai ser o seu. Então, segue ele e confia. Então, eu penso a mesma coisa com o seu grande evento. O evento vai ser só seu. Segue, confia, entrega. Você fez e planejou e contratou uma assessora, que é fundamental. Contratou assessoria, porque você não consegue fazer as coisas no dia. Eu, quando eu casar, vou estar com o radinho. O pessoal brinca, fala assim que eu vou estar com o radinho, assim, falando. Agora a noiva vai entrar. E aí entra eu. É brincadeira. E uma coisa que é aquilo, né? Não é quem gasta mais, é quem gasta melhor. Acho que a assessora entra justamente nessa lacuna, né? Vou fazer o casamento sozinho. 50 mil. Pô, se tivesse uma assessora, você faria por 15, né? Hoje a gente não faz casamento por 15, não. Não, eu sei. Eu peguei um número aleatório. Tá brincando, não, tem como fazer. Só não vai ter o Iron Maiden cantando lá. Dependendo da quantidade, eu tô brincando. Mas é importante essa... Aí a gente volta para capacitação profissional, para formação, para pessoas capacitadas. É importante que você tenha essa pessoa que tenha esse olhar, que compreenda. Às vezes minhas noivas falam, preciso de você, porque eu não sei o que eu fazer, eu vou chegar no salão, não sei para onde olhar primeiro. E pra gente é fácil. Eu falo que pra mim, faz tanto tempo isso, que é comum, é fácil. Tá aqui, olha aqui, né? Tal, você já sabe onde entra, o acesso. Então isso é muito fácil. Mas cada um tem o seu conhecimento na sua área, né? Você não vai me perguntar da de engenharia que eu não vou saber, né? Então, assim, é importante a gente valorizar as pessoas que estudaram, que se capacitaram, que se dedicaram boa parte da sua vida para estar ali para fazer o melhor para você. Então, assim, se existe aquele profissional que eu posso confiar nele para fazer, por que eu vou ficar aqui sofrendo? E sem contar que você fez um mega investimento para você ficar com dor de cabeça e preocupação no dia, não, você tem que só curtir. Então é muito importante que a gente também compreenda como é importante se capacitar, como é importante estudar, como é importante aprender. A internet ensina um monte de coisa pra gente. Ensina, hoje eu tenho conteúdo gratuito, eu tenho acesso a plataformas, tenho um conteúdo digital gigantesco, mas... Por mais que eu ame livros, não substituem pessoas. Porque as vivências, as experiências que foram adquiridas no livro, foram adquiridas na vida, que foram adquiridas com os professores. Eu sou tão grata aos meus professores
que o que eles ofertam e apresentam, assim, pra gente é um mundo além só das páginas de um livro. Ô, Tata, e você como professora também, docente, vou fazer uma dinâmica aqui. Eu já fiz um outro dia, foi muito legal. Tá aqui na tua frente a Tabata com 15 anos, começando ali no mundo de eventos. Ali já com as primeiras ideias. Vamos voltar lá atrás. Já virou quase uma sessão de regressão aqui, né? Ela chega pra você e... Tata, eu quero começar nessa área. O que que eu faço? O que que você falaria pra ela? Eu ia falar pra ela estudar bastante, se capacitar e organizar a gestão de tempo dela. Porque por mais que a gente ame a entrega, que a gente se capacite, que a gente seja o melhor profissional naquilo, a gente precisa ter equilíbrio. A nossa roda da vida precisa girar. A gente não pode só focar no trabalho, a gente não pode só focar nos estudos, não pode só focar no seu ambiente social, né? Você precisa ter um equilíbrio de vida. Trabalhar muito bom, se capacitar e atingir um grau de conhecimento para você poder exercer uma função, ele é só uma parte. Porque você precisa se relacionar e fazer conexão com as pessoas. E você também precisa ter seu tempo de descanso em casa. Então, você precisa estudar, precisa se relacionar com pessoas e precisa voltar para sua casa e amar o seu ambiente e amar a sua família. E repor as suas energias, recuperar para no dia posterior você conseguir dar essa sequência, né? Esse segmento todo. E vá, porque é uma área maravilhosa, é uma área de entrega, é uma área de muitas oportunidades e muitas possibilidades, que é fantástica, que é encantadora e que a gente trabalha com sonho de pessoas ou com sonho de empresas, com construções, com ampliações, né, de possibilidades. Eventos é um mundo inteiro de possibilidades. Tem pessoas que ganham muito realizando eventos e vai ter pessoas que vão se sustentar a vida inteira fazendo eventos, né, e não vão ser milionárias, mas vão ser muito felizes. Eu falei, então escolha o que você quiser fazer, mas faça com equilíbrio. Perfeito. E pensar, né? Tô aqui já curiando o nosso cronômetro. Passou rápido, hein? Já falei 1 hora já? Quase. Mas antes da gente encerrar, fala como que as pessoas te encontram, como que elas podem tanto trocar conhecimento, ou quem tá casando aí, né? Daqui a pouquinho maio, meio das noivas, né? O pessoal aí já tá querendo ali, os amigos que estão assistindo vão parar de enrolar aí, pedir as digníssimas, né, em casamento. Como que eles podem te encontrar? Primeiro sigam, né, a minha página, Tata Ver Eventos no Instagram. Com certeza o Henrique vai deixar aí para vocês. Sim. Sigam lá, que é um local onde eu compartilho um pouco das minhas trocas, das experiências profissionais. Quando dá tempo, a gente compartilha conteúdo, né? Mas a gente pode falar também. A gente liga lá, tem meu WhatsApp também profissional, que vocês conseguem bater um papo. Quem tiver interesse, por exemplo, de ter uma experiência de trabalhar no mundo dos eventos, também me manda mensagem. Vai organizar um evento, vai casar, vai debutar, vai fazer uma festa infantil, precisa de ajuda, me procura, te dou todo o suporte, assessoria. Graças a Deus, tem uma gama muito grande aí de fornecedores, de pessoas muito bacanas, porque a gente também precisa, né, ter confiança em quem a gente está trabalhando para divulgar, para indicar, entra lá e fala. Que mais? E não é porque é minha amiga, que abriu portas gigantes para mim, mas assim, entra lá no perfil que você vai ver uma coisa mais linda que a outra. Gratidão. Tanto a parte, até dos docinhos, quando posto uma foto, as próprias fotos também. Então, já até aqui parabenizo, comentei com você em off, né? A agência, a fotógrafa, que é um negócio assim muito bem feito e transmite, né, a qualidade. Acho que é o primeiro contato, né, que o cliente tem ali. Se ele vê já um negócio bacana, já é meio caminho andado, né? E também eu falo que tem muito do que nós somos. Eu acho que com as pessoas que eu trabalho, eu falo, a minha essência é de sorriso. Eu gosto de compartilhar sorrisos. Então, quem gosta do meu trabalho e quem acredita, ou quem quer participar disso, são pessoas que gostam de estar nesse ambiente. Porque eu acho que a nossa vida tem que ser feliz, tem que ser alegre.
acolhe a nossa tristeza, aprende com ela para poder continuar sorrindo. Então, quem entrar lá vai ver que tem 1 milhão de sorrisos. Ah, sim. E aí esse sorrisão assim mesmo, aberto, gargalhada. A pessoa que vive, né? Aquela gargalhada, que geralmente, eu vou até te falar, a gente vê isso muito em criança. Criança que a gente vê essa gargalhada aberta, assim, a gente não vê muito isso no adulto hoje. Né? Acho que é até um reflexo da nossa sociedade. Né? A gente estava comentando isso também, uma sociedade mais fechada, mais sisuda, né? Que faz a gente se fechar para as coisas, né? Para as coisas. Eu participo de alguns movimentos, né? Dou aula para algumas instituições. Tem o Movimento Nacional dos Eventólogos do Brasil, que é bem legal. Que é um projeto lindo, onde é compartilhado muito de conteúdo profissional no LinkedIn e no Instagram. Então, que é bacana, que é valorizar esse ambiente, é valorizar a nossa área de evolução profissional com os eventos, é valorizar a gastronomia nos eventos, é valorizar o ser humano no evento, que eu acho que o que a gente precisa hoje é compartilhar de amor e de trocas, de conexões, é o que a gente está fazendo aqui. Já quero te agradecer mais uma vez, de antemão, de estar aqui. Você é uma pessoa fantástica. Tenho muito orgulho de te ver. Na verdade, eu sou muito orgulhosa dos meus alunos. Eu adoro quando posta, quando marca. E onde eu vou, às vezes eu tô passando, o professor é sempre professora. Falou, eu tô trabalhando, às vezes, com ex-alunos meus. Eles não conseguem me chamar de Tabata. A gente tá no meio do evento. É muito engraçado. E é uma felicidade. É uma felicidade poder ver você evoluindo como professor, evoluindo como... Na verdade, é um profissional de múltiplas funções, inteligências e tudo mais. O canivete humano, né? Eu falo com a minha esposa, sou meio que um canivete humano. Talvez não sou... Por exemplo, aqui a gente acaba meio que pegando uma função meio que de um jornalista, né? Talvez eu não sou um jornalista tão bom quanto um profissional, mas a gente acaba aprendendo, né? A mesma coisa na cozinha, na docência. Tava comentando com ela, ontem eu fui dar uma aula que o tema é de engenharia. Né? Eu vi aquela conta lá, falei, meu Deus do céu, eu tô ferrado. Aí até parar, aprender, mas no final deu tudo certo. Tá? Então, Tata, eu que agradeço demais. Microfones aqui do Manjericast, que se eu não quebrar eles, né, vão continuar aí sempre à sua disposição. Você falou do seu livro, tá? Já fica o convite para você vir lançar. Então, galera, aqui embaixo estão todos os canais da Tata, segue ela lá. E também, claro, segue aqui nosso Manjericast, lá no Instagram, @Manjericast, Spotify, YouTube. Se inscreve, deixa o seu like se você gostou do episódio de hoje, que foi com certeza maravilhoso. Se você quiser deixar uma pergunta para a Tata, também pode deixar aqui embaixo, eu repasso para ela, tá? Ou deixa só um alô mesmo, que ajuda o nosso engajamento para que esse conteúdo alcance mais pessoas. E claro, né, vou ter que fazer esse jabazinho, em tudo que você fizer. Seja você atuando em eventos, seja você atuando na cozinha, na confeitaria, você precisa ter uma forma de receber seus pagamentos de uma maneira correta, evitando golpes, problemas. E, de novo, aqui não é nem a parte financeira, mas é a questão mesmo de propósito. E a questão da parceria o Mercado Pago, a gente tem justamente esse vínculo. Eles querem se desenvolver, mas também estão aqui dando esse apoio pro Manjericast. Então, preciso de uma maquininha, preciso de uma conta, escaneia o QR Code aqui em cima, 82% de desconto, é um desconto maravilhoso, tanto que você vai entrar lá, já vai estar o meu nomezinho lá, nem do Manjericast, vai estar lá, enviado por Henrique, e você pode ter à disposição aí mais um recurso para profissionalizar o seu negócio. Fechou? Então é isso, galera. Agradecemos aí a tua presença. Semana que vem tem mais. Fica ligado, acompanha lá no Insta as novidades. E a gente se vê. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.